3, 2... E aí, galera, beleza? Estamos aqui em mais um episódio do Bem-Estar em Foco e agora a gente trouxe uma presença muito especial para tirar todas as dúvidas de vocês sobre a saúde, sobre como prevenir a questão da fadiga, que é muito importante em todos os esportes. E hoje a gente está aqui com uma presença, o Rodrigo Leitão. Ele é infectologista, hematologista e também ele é maratonista. Então, nada mais do que apropriado trazer ele aqui para explicar como ele vive, como ele treina e principalmente explicar para vocês como funciona esse meio da saúde para prevenção de lesão, de fadiga, que é muito importante. E aí, Rodrigo, você tá bem? Como você tá, cara? Tudo muito bem. Prazer ter você aqui. Igualmente. De verdade, fico muito feliz. Eu quero agradecer. Para mim, esse convite extremamente honrado, né? Sendo de você, Rainer. Obrigado, que a gente começamos agradece. Na assessoria 6 anos, 6 anos, muito atrás, tempo, né? Você ainda saindo da adolescência, digamos assim, e hoje sendo meu entrevistador. Uma honra, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E espero ajudá-los de alguma forma, né, com a minha experiência de médico. É lógico que existem pessoas muito mais experientes, tem a medicina do esporte, que é muito mais habilitado para isso, mas no que eu puder ajudar, estamos aqui à disposição. Não, com certeza você vai tirar uma dúvida não só minha também, mas com certeza de todo mundo que também está em casa. E, Rodrigo, como a primeira pergunta, qual a relação entre a atividade física e a prevenção do câncer? Então, a gente fez uma revisãozinha, né, sobre isso. E eu trabalho com câncer, na área de hematologia. Eu faço a oncohematologia, então lido com pacientes com câncer, como linfoma, leucemia. São pacientes que são submetidos a um tratamento muito intenso de quimioterápicos, e isso acaba baixando a imunidade. E algumas dessas doenças, não necessariamente as leucemias, mas outras, a gente estimula a atividade física justamente com o intuito, com essa questão de melhorar a imunidade do paciente. Sim. Então, em relação ao câncer, há uma relação muito direta com a obesidade. Né, em torno de 4 a 8% dos cânceres em todo o mundo, há uma relação direta, ou seja, uma associação da obesidade com os pacientes com câncer. E essa frequência, ela é muito mais nítida, muito mais observada nos pacientes com câncer de fígado, vesícula biliar, em torno de 50%, ou seja, a obesidade associado a esses dois tipos de cânceres tem em torno de 50% de associação. Então, nitidamente há uma relação direta das pessoas obesas, seja acima do peso, relacionadas ao desenvolvimento, ou uma relação não como causa, não como uma causa direta, não com, eu sou obesa, vou ter câncer. Não é isso que nós estamos falando, mas os estudos demonstram essa associação, essa relação entre obesidade e câncer. Caraca, é uma coisa que é muito importante de citar. Então, existe ainda essa relação. Existe uma pequena relação ali entre a obesidade e alguns cânceres, né? E aí a gente relata que o câncer de mama, câncer de próstata, o câncer de endométrio, o câncer coloretal, são cânceres que foram estudados e observados essa relação da obesidade com esses tipos de cânceres. E aí chega a ser uma porcentagem bem alta, né? É uma porcentagem, quando a gente fala de fígado, né, e vesícula biliar, você tem uma associação aí de 50%. É uma associação muito alta. Não é um evento direto como causa, mas há uma relação entre obesidade e esses tipos de câncer. Caraca, é uma coisa que Isso, com certeza, para mim chega a ser surpresa, mas a gente sabe que a questão da obesidade, a gente já até comentou uma vez, um episódio anterior, que a gente não pode romantizar, e após isso, aí que eu digo mesmo que realmente a gente não pode, então, romantizar tanto a questão da obesidade, é questão de saúde, né? Então, a gente tentar sempre estar saudável com o nosso corpo, então. Isso. Com a atualidade, a gente vê vários estudos, né? Vários colegas que estão estudando isso,
que a obesidade ela está diretamente relacionada ao processo inflamatório, Sim, né? não, Quando isso você sem tem um dúvida. paciente obeso, uma pessoa muito obesa, você tem um corpo em estado inflamatório praticamente crônico, né? Ali 24 horas por dia. E isso leva, assim, a esse estado inflamatório no nosso organismo, leva a uma série de alterações no futuro. E aí leva às doenças crônicas, degenerativas, às doenças inflamatórias, Ficamos mais propícios entre outras. a ter, no caso. Existem tipos específicos de cânceres que são mais preveníveis com o esporte? Não, assim, não existe essa relação direta, né? Aham. Mas o esporte em si, ele é benéfico, a gente sabe disso, né? A atividade física, ela melhora em vários aspectos o Sim. indivíduo. Nem assim, tem vários objetivos, cada indivíduo tem o seu Sim, com objetivo, certeza. tem aquele que vai pela estética, tem aquele que vai pela saúde, tem aquele que já está doente e que precisa fazer atividade física Sim. porque para melhorar a sua condição de saúde, né? Independente da causa, a atividade física tem efeitos benéficos, a gente já sabe disso, entre eles a imunidade, o sistema imunológico, ele é muito beneficiado com a atividade física, e aqui a gente está falando de uma forma regular, Sim, de uma sim. forma sistemática, não da atividade física em excesso, não da atividade física em exagero, que a gente precisa ter uma pausa, um descanso de um exercício para o outro, porque Sim, isso com acaba certeza. sendo maléfico também, Sim. né? Então, a atividade física, ela acaba sendo, acho que o principal fator preventivo, né, quando a gente fala de doença. E a doença, a gente fala que é doença crônica, o câncer, propriamente, que a gente acabou de citar, entre outras. Caraca. E aí, a gente já juntando em questão desses fatores de prevenção e a alimentação e o sono, eles também podem complementar nessa parte de prevenção? Então, eu fiz um resumo, né, como eu lhe falei, e eles falam muito em balanço energético. Sim. A gente tem que ter tudo no nosso organismo, o corpo como um todo, os órgãos, qualquer órgão, ele precisa de uma homeostase, um equilíbrio. Então, e ele fala sobre o balanço energético, sobre a energia que a gente acaba adquirindo. Então, tem que ter esse equilíbrio entre o que eu estou consumindo, que vem através da dieta, ou seja, esse consumo de energia, o que eu estou gastando, né? Essa energia que eu consumi, o que eu estou gastando, ou seja, a atividade física, e o que sobra, o que armazena dessa energia, que ele vai na forma de adipócitos, que é a gordura. Sim. Então, assim, isso é o balanço energético, esses três pilares, né? A Entendi. dieta, a atividade física e o armazenamento de gordura. Então, se um desses três pilares tem um prejuízo, uma ausência, ou seja, eu consumo muita energia, mas eu não estou gastando, eu não faço atividade física. Então, já há um desequilíbrio nesse balanço energético. E aí, eu faço atividade física, eu consumo pouco, mas estou armazenando. Então, assim, existe um equilíbrio entre isso. E se há um desequilíbrio, a gente vai ter prejuízo lá na frente. Entendi. Então, Ainda assim, sobre a alimentação, né? Em relação à alimentação, a gente sabe que com a modernização dessa questão da indústria alimentícia, a gente vê muitos produtos com corantes, conservantes, muito industrializados, né, que são Isso que eu ia alimentos citar. práticos que a gente compra, leva para o sítio, para o interior, e esquenta, enfim. Isso tudo, eu sempre falo para os meus pacientes, quando eles perguntam para mim, por que eu estou com câncer, né? Aí eu digo assim, viver já é cancerígeno. O fato de você estar vivendo, você já está suscetível a ter câncer, porque o homem, o ser humano, ele está em mutação 24 horas. Nossas células, elas estão em mutação 24 horas. E uma dessas mutações
ocorre algum desarranjo genético e ali pode eventualmente desencadear algumas doenças, Sim. entre elas o câncer. Então, essa questão da alimentação, que você vê muito processados, embutidos, né, que tem substâncias químicas, substâncias cancerígenas, até prejudiciais, que vão induzir mais ainda uma atividade inflamatória dentro do nosso organismo, isso vai piorar, com certeza, muito mais, né, a saúde daquele indivíduo. Os pacientes que têm câncer, a gente recomenda para não utilizar esse tipo de alimento, corantes, refrigerantes, suco só natural, frutas, de preferência aquela... Mas eu estou falando do câncer em tratamento, né? As frutas com casca, de preferência, que você descasca para poder se alimentar. Então, assim, a alimentação ela é extremamente importante, associado a essa questão, principalmente em relação à prevenção do peso. E aí a gente observa cada vez mais as pessoas tendo uma sensibilidade intestinal, e a gente fala intolerância à lactose, intolerância ao glúten, a outro tipo de alimento. E, na verdade, é uma sucessão de coisas que a gente fica questionando se é isso mesmo, né? Se é o estado inflamatório que a gente induz o nosso corpo a ter, se são esses alimentos que estão cada vez mais processados, né? Cheios de produtos químicos e que estão piorando isso. Então, isso em conjunto, junto com a questão da atividade física, a gente precisa melhorar isso aí. Acho que é um ponto sempre a ser tocado, né? Principalmente, acho que então você meio que tipo, a praticidade daquela alimentação fácil pode acabar causando, talvez, futuramente. Acho que, como você falou, tem a questão de toda a genética também por trás, acho que é um dos principais fatores, a genética? Pode ser um dos principais fatores? Não, o câncer, ele é multifatorial, né? Existem várias causas. Existem alguns cânceres que têm associação direta, como a gente sabe que o papilomavírus, né, faz o câncer de colo, inclusive tem vacina agora para justamente diminuir a sua incidência. Um vírus chamado Epstein-Barr vírus tem associação a alguns tipos de cânceres como linfoma. Mas, no geral, a gente não tem essa associação direta. Então, o câncer ele é multifatorial. Entendi. E aí você pode atribuir essa questão genética, essa carga genética associada e os fatores externos. E o externo é tudo. A alimentação, o seu estilo de vida, o seu hábito alimentar, a bebida, a ingestão alcoólica, drogas ilícitas e uma série de outras alterações. Que pode acabar causando. Precipitando e possibilitando, né, o aparecimento do câncer. Entendi. A gente está recebendo uma aula aqui e eu realmente estou bem entusiasmado agora com todo esse assunto, realmente, de começar a conhecer. Porque, realmente, a gente sempre escutava sobre isso. Não come isso aqui, que isso aqui refrigerante faz mal, aí você vai acabar... pelo menos eu escutava muito da minha mãe, tomando tanto refrigerante assim, pelo menos meus irmãos, né? Eu sempre gostei muito de uma alimentação mais saudável, mais balanceada. Meus irmãos, não. Sempre tomam refrigerante, pastel, óleo, o tempo todo ali, comendo essas coisas. Então, eu sempre escutava ela, minha avó, falando, cuidado, menino, não sei o quê, futuramente pode ter câncer, futuramente isso aqui vai te causar mal, vai te fazer mal. Então, realmente, assim, pode ter uma influência no futuro, né? Eu acho que tudo em excesso, no futuro, a conta chega, né? A gente fala que a conta chega, então não tem como... Assim, é lógico que quando existe uma moderação no que você faz, acho que não é tão assim causador, né, de grandes problemas. Entendido. E falando sobre imunidade e sobre uma performance esportiva, independente do amador ou do profissional, como o exercício físico ele pode fortalecer ou enfraquecer também o sistema imunológico, como ele reage, como o nosso corpo pode reagir, a nossa imunidade pode reagir durante um treino forte, um treino fraco? Então, foi bom falar nesse assunto, porque eu sempre falo para meus pacientes, eu diria que 80% dos meus pacientes
eles têm ansiedade. Sim. Inclusive, alguns estão lá na assessoria conosco, né? E pegando o pódio, inclusive. E eu falo para esses pacientes sempre assim, a cada 5 minutos de estresse, são 20 minutos de imunodepressão que você ocasiona no teu sistema imunológico. Entendi. Ou seja, o estresse em excesso, em exagero, leva a uma diminuição da imunidade do indivíduo. Então, assim, tudo interfere no sistema imunológico. A atividade física, ela é benéfica, sim, para o organismo, para o sistema imunológico. Há um aumento na produção das células de defesa, e aqui a gente vê alguns artigos onde pegaram pacientes que fizeram atividade física, em seguida fizeram o exame, que esse hemograma completo, né, que a gente fala, ele consegue identificar essas células de defesa, Entendi. que são os leucócitos, que são chamados de glóbulos brancos, né, mais popularmente, que são as células de defesa. E esses glóbulos brancos, a maioria deles são constituídos pelos neutrófilos, que são as principais células de defesa da gente. E o que observa-se? Que após uma atividade física, há um aumento desses neutrófilos, assim, naturalmente, quando se coleta. Tanto é que a orientação para que não se pratique uma atividade física antes de coletar um hemograma, se eu quero avaliar os leucócitos. Entendi. Porque a gente sabe que há uma liberação ali de catecolaminas, né, que vai estimular um aumento dos neutrófilos. Então, a gente recomenda que não faça atividade física antes de se coletar o exame. Então, a atividade física acaba melhorando o sistema imunológico, aumenta os neutrófilos, que são as nossas principais células de defesa, aumentam os linfócitos também, que são células de defesa, os linfócitos T, os linfócitos B. Os linfócitos B, eles produzem os anticorpos, que são as imunoglobulinas, principalmente os anticorpos de memória. Inclusive, tem um estudo falando que, devido ao aumento desses linfócitos nessa fase da atividade física, e a gente está falando de atividade física leve a moderada, tá? De leve a moderada intensidade. Então, verifica-se que com essas atividades há um aumento na produção de linfócitos e que o nosso organismo, ou seja, aquele indivíduo que está praticando aquela atividade física, melhora, tem uma melhora na performance para infecções virais, principalmente, porque os linfócitos são células que acabam atuando nesses tipos de patógenos, né? Então, há essa associação. E aí a gente sabe, dentre outras coisas, né? Aumenta as células natural killers, os neutrófilos, os linfócitos, entre outras células, e acaba melhorando toda essa questão do sistema imunológico. Mas o que a gente tem que saber também é que essa atividade física, Rainer, ela, logo após a atividade física que eu executei, a minha imunidade vai baixar por pelo menos, ou por mais ou menos, até 72 horas. Então, é o tempo, mais ou menos, que o organismo precisa para poder recuperar. E depois disso, sim, a gente vai ter esse sistema imunológico reforçado. Mas existe um tempo, né? Assim, por exemplo, hoje amanhã a gente tem um longão, 30 quilômetros. Então, após esse longão, o meu sistema imunológico vai baixar um pouco, né? E ele precisa de uma recuperação, e esse prazo é até 72 horas para que o sistema imunológico volte ao normal. Entendi. Então, ele dá uma baixa antes de realmente de subir lá para cima. Essa melhora que a gente fala do sistema imunológico são naquelas atividades que você faz, já que ele fala uma atividade crônica, uma atividade já regular.
sistematizada, né? Tudo direitinho, aí sim você consegue manter um padrão de imunidade boa, né? Sim. Regular. E durante essas 72 horas, já que quando nossa imunidade está baixa, no caso, 72 horas, o que a gente poderia fazer, tipo, para prevenir e não correr risco de, por exemplo, ter, sei lá, um resfriado, pegar Então, uma gripe? Rainer, eu acho que dependendo da intensidade que você fez o treino e de que treino você está falando, né? Ali é uma questão de repouso mesmo, né? Eu acho que o organismo precisa desse tempo para poder recuperar e, assim, às vezes a gente vê você fazer uma atividade em excesso uma atrás da outra e às vezes o organismo não consegue, não tem tempo hábil para recuperar esse sistema imunológico. Aí sim você está suscetível a desenvolver algumas infecções, geralmente as infecções virais mesmo, Sim, né? sim. Gripe, infecções de vias Chegam a ser as mais comuns, né? são as mais comuns. É lógico que a gente tem os fatores também climáticos, né? O período de sazonalidade, onde está tendo surtos de infecções virais ou não, isso pode coincidir, mas é óbvio que se você faz uma atividade naquele momento de uma intensidade um pouco mais do que você está habituado, Sim. há uma queda no sistema imunológico e você está mais suscetível. Se está tendo um surto, se tem período de sazonalidade, você está mais vulnerável a pegar aquela infecção viral. Entendi. Isso a gente observa muito. Outra coisa que a gente observa também, Rainer, é o aparecimento de um exemplo, né? Vários pacientes que eu já atendi que têm a reativação do herpes zoster. Né? O herpes zoster é o mesmo vírus da catapora. Né? Quando a gente tem a catapora, o vírus fica dormindo dentro da gente, fica latente, que a gente fala. E aí, em algum momento em que há uma baixa da defesa imunológica da gente, ele volta a infectar, mas nessa manifestação que a gente chama de herpes zoster, que é vulgarmente conhecido como cobreiro. Ele compromete o nervo, né, os nossos dermátonos, e aí o paciente pode sentir muita dor, ardência, e aparece aquelas lesões vesiculosas, tipo da catapora, mas em locais estratégicos, né, em áreas nervosas ali. Então, isso está relacionado à imunidade. Então, a gente observa algumas pessoas que têm reativação do herpes zoster. Chega a ser uma coisa comum de ter essa reativação? Eu não diria comum, mas é um risco que a gente pode observar nas pessoas que acabam não respeitando um pouco esse tempo né, que o organismo precisa de recuperação. A gente pode observar mais. E não é uma causa. Antigamente, o herpes zoster tinha uma relação muito preconceituosa, até eu diria, com o HIV, né? Mas hoje em dia a gente sabe que não é isso. Sim. Pessoas não HIV também podem ter, pessoas de mais idade, com mais de 50, 60 anos, também estão mais suscetíveis e justamente como causa isso, né? A baixa do sistema imunológico. Então, a atividade física é o ideal, é o indicado e isso melhora a sua imunidade de uma forma muito regular, de uma forma supervisionada, né, de preferência super bem controlada, com um né? treinador, né, do lado, ou um personal, alguém realmente que tenha uma habilidade técnica para conduzir você. Principalmente no caso para controlar esse nível de intensidade com recuperação, né? Isso, que é super importante. E falando sobre overtraining, o overtraining pode comprometer essa imunidade e como a gente evita? Então, overtraining é o excesso, né? É uma síndrome desencadeada pelo excesso de treino, né? Que as pessoas fazem. E é exatamente isso que a gente está falando, né? Sim. Quando você não deixa o teu corpo recuperar, não respeita o limite, acaba levando a essa fadiga, a esse cansaço, essa dor muscular, dor de cabeça. Falam até em alteração do humor,
né? As pessoas Bastante, têm uma alteração do bastante. humor, e às vezes confunde, porque como os sintomas, os sinais e sintomas são muito semelhantes ao do próprio treino, né? Você treina ali, às vezes é um cansaço normal do treino, mas ou não, às vezes é Sim. realmente um excesso Às de vezes eu treino. acho que a pessoa não consegue nem. Tipo, pelo menos eu já cheguei a chegar a ter o overtraining em 2018. Foi um tempo onde eu tentava treinar, Mas não e- consegue. mas eu não conseguia, tipo, eu tava treinando para uma prova em Fortaleza e eu tentava treinar, começava a pedalar, com 10 minutos eu já estava extremamente fadigado no aquecimento, extremamente. E era realmente isso, eu tinha muita alteração de humor, tinha muita dor, muita dor. Tipo, não só no corpo, mas realmente parecia que a cabeça ia explodir. E em nenhum momento eu conseguia treinar ou render nos meus treinos, mesmo que eu tentasse. Então, realmente era uma coisa que chegou a ficar prolongando aí por um mês de recuperação, realmente, para poder eu conseguir amenizar esse problema e conseguir voltar, né? Então, é uma coisa que pra gente que principalmente gosta de praticar o esporte, chega a ser até frustrante, né? Eu achei interessante, aí eu fui ler um pouco sobre isso, né? Mas realmente, para vocês que são atletas profissionais ou os próprios amadores, mas que têm isso como um objetivo, né? Acabam que ficam um pouco frustrados, mas a gente precisa entender as nossas Sim, limitações, né? sim. Porque o corpo, ele não é uma máquina. Então, e principalmente com a idade, a gente tem as limitações, Entendi. porque você imagina, compara o nosso corpo a um carro, né? Conforme vai passando os anos, as peças dos carros estão ali, tá lá o Sim, motor, sim. mas o motor tá com um tempo de vida, né, utilizado. Então, nós somos a mesma coisa. Eu acho que a gente trabalha no sentido de prevenir mesmo, a atividade física ela é preventiva, no sentido de a gente evitar as doenças crônicas que podem aparecer, como hipertensão, diabetes, a própria Sim. obesidade, a síndrome metabólica. Isso é benéfico, mas quando a gente passa para a querer uma atividade muito mais intensa Sim. e não respeita o repouso que o corpo precisa, né? Acaba que o corpo sente e se manifesta Sim, dessa forma que exatamente. você falou aí, do É, cansaço, alteração de humor, dor muscular, e não tem rendimento, não não consegue, consegue mais porque render. isso já envolve a Sim. fisiologia da respiração, da circulação, né? A questão da bomba cardíaca, Sim. E respiratória, isso acarretou oxigenação, em tudo. mim, o overtraining acarretou em mim principalmente por conta que eu vinha eu fiz 3 ciclos seguidos para a prova. Então, foi 3 ciclos, um atrás do outro, ou seja, 3 ciclos a gente está falando aí de 4, no mínimo 4 meses. Então, foi de 4 a 5 meses treinando intensamente, e foram 3 ciclos. No caso, praticamente um ano treinando em alta intensidade o tempo todo. E aí, quando foi no final do terceiro ciclo, para chegar perto da próxima prova, foi quando o corpo praticamente, posso dizer que desligou. Falou, "Ó, não aguento mais, então agora literalmente foi a bateria lá embaixo, bem frustrado com tudo. E aí foi quando eu descobri também que a gente realmente tinha que respeitar o limite correto ali, ter essa parte de descanso. E aí foi depois do overtraining, por não querer também passar mais por isso, que eu comecei a respeitar o limite ali do corpo, E outra obedecer. coisa, Renan, você falando aí, eu lembrei, porque o que eu acabei de falar do balanço Uhum, energético, né? sim. Porque eu lembro de você treinando e você tinha, se eu não me engano, 5% de Tava ali gordura. quando eu cheguei com você para, inclusive foi das pessoas que eu procurei por conta que Sim, desse overtraining, que aí a gente até fez você me ajudou muito na questão de hidratação do corpo de sim, novo, da sim. reposição de vitaminas. Então, Você inclusive foi muito importante para mim esse momento aí, Sim, porque eu lembrei agora disso. e Mas você aí estava ali tava com com uma 3%, 3% de Então gordura. assim, aí eu tô lembrando do que a gente acabou de falar, né? Você tem o que você consome Sim, através da sim, dieta, você tem o que consome, o que gasta, que é atividade física, que no teu caso estava intenso, tava.
Tava. E aí você precisa melhorar isso que entra de energia, porque você estava gastando muita energia. Exatamente. E armazenamento não tinha nada. Não tinha. Né? Tinha um Praticamente desequilíbrio, zero. né? Então, realmente a gente vê o desequilíbrio. Tinha um E desequilíbrio. aí o organismo sente, com certeza. É. Há um impacto, né, Com sobre certeza, isso, muito. porque há um desequilíbrio. E é isso, e a gente entende, vocês, claro, que se dedicam a isso, a frustração. Mas, por outro lado, vocês também têm que entender que há um limite, né? Que o corpo ele precisa de um repouso, de um descanso. Literalmente é e homem não de só ferro, né? isso, aí entra a questão, eu estou falando da alimentação porque existem pessoas que te preparam para Sim, com isso, certeza. né? Nos nutricionistas, os nutrólogos, os médicos habilitados para isso, medicina do esporte e tudo, porque você precisa desse preparo para as provas, tanto para o triatlo quanto para as maratonas. Você precisa desse suporte energético e quem nunca fez uma meia ou uma maratona que estiver vendo a gente aí, durante a prova que a gente vai fazer e durante os treinos também, a gente tem um preparo alimentar, uma questão energética, né? A ingestão de carboidrato, do carbogel, a ingestão da cápsula de sal, dos eletrólitos, a hidratação, que é extremamente importante. Então, tudo isso faz parte de uma prova para que a gente chegue no final dela com êxito. E nem é apenas isso, né? Tem todo um preparo antes, por exemplo, de longão, agora que você vai fazer final de semana de 30 quilômetros aí. Então, durante a semana tem toda uma preparação também alimentar ali para você chegar o melhor possível, com energia, ou seja, com estoque de energia para aquele momento, né? Porque senão a gente realmente se prejudica. E isso é pensando até pós a atividade, né? Tipo, a gente se alimentando bem para realmente terminar a atividade e ter um estoque equilibrado após a atividade e ter uma recuperação melhor também, né? Exatamente. Então, esse é um ponto principal aí que, com certeza, é super importante sempre estar observando e sendo acompanhado, como ele falou, por um nutrólogo, nutricionista. Isso é muito, muito importante para a nossa saúde. E para as pessoas entenderem, Rodrigo, quais são os principais sinais assim, de uma pessoa, de um atleta, que pode estar com uma imunidade baixa e começar a se cuidar para evitar qualquer tipo de infecção? Olha, a imunidade assim, é muito relativa. A gente está falando em relação após atividade física ou no geral? No geral. Tem várias situações, né? Você está bem, de repente começa a perder peso, a ficar um pouco mais vulnerável às infecções, principalmente as infecções virais, que são as infecções de vias aéreas, né, como gripe, por exemplo. Então, constantemente está tendo. Está mais vulnerável à sensibilidade intestinal. Então, volta e meia você está tendo algum período de diarreia que pode durar vários dias, né? Não é uma coisa desencadeada por um surto, por alguma situação assim. Mas, principalmente, a baixa de imunidade a gente observa mais quando está relacionada ao aparecimento de infecções, e principalmente infecções que não são comuns no indivíduo que está com o sistema imunológico normal, digamos assim. E aí a gente tem, né, quando apareceu, para ilustrar isso e ficar bem mais claro para o nosso telespectador, sim, com certeza. O aparecimento desse vírus, né, do HIV na época da AIDS, que se descobriu. Então apareciam, por exemplo, infecções no pulmão, que é por um fungo, que é o pneumociste, né, pneumocistose, que não se observava em pacientes com imunidade normal. Entendi. Outra situação, aparecimento de um câncer de pele, que é sarcoma de Kaposi, também observando em pessoas
que têm imunidade mais baixa. Então, infecções fúngicas também geralmente aparecem quando a imunidade está baixa, principalmente cândida, candidíase de repetição, tanto na mulher quanto no homem, né? E a gente tem a candidíase vaginal, a candidíase na glande, no pênis. Então, isso pode ter uma relação direta com a imunidade, né? Com o estresse, né? Com o status imunológico do indivíduo. A reativação do herpes vírus também é um vírus que está intimamente relacionado com a baixa de defesa imunológica. E aí tem 2 tipos de vírus. Tem o tipo 1, que geralmente é o herpes labial, e tem o tipo 2, geralmente, que é o herpes genital. E aí, quando tem muito aparecimento, assim, geralmente ele está associado a essa baixa de defesa ou algum grau de estresse também. Entendido. Então, basicamente esses. E aí outras situações, como cansaço em excesso, fraqueza. Mas aí isso também é muito relativo. O ideal realmente é procurar um atendimento médico, né? Um clínico, uma avaliação para fazer um exame clínico e, posteriormente, exames laboratoriais complementares para ver se tem alguma outra situação. Porque, às vezes, o que eu estou falando para você pode ser de uma anemia, pode ser de outra alteração, né? Que não necessariamente a baixa de imunidade. Mas, em geral, são essas situações que eu acabei de falar. E a galera que tem essa dúvida, que quer fazer esses exames, onde eles podem chegar a te procurar na sua clínica também? Olha, como eu te falei, existem pessoas mais habilitadas, né? Os médicos de esporte. Mas, assim, a gente atende, sim. Eu posso atendê-los no consultório. Infelizmente, no SUS eu atendo como especialista, né? Como oncohematologista. Mas existem vários colegas aqui em Manaus que podem fazer esse tipo de atendimento. Entendido. E falando sobre o cuidado para os atletas, Rodrigo, o que os atletas devem fazer para manter uma boa imunidade ao longo dos treinos e competição? Eu acho que... Principalmente para você, né? Você está se preparando agora para a Maratona do Rio. Como você faz, de experiência própria, o que você, como bom entendedor também dessa parte, dessa área, o que você faz também para se prevenir essa imunidade? De tudo que nós falamos, Rainer, realmente é isso, assim, parece um clichê, mas não é. Eu acho que é controle do peso, sim. Tá? Essa questão da obesidade, até porque a gente precisa estar com um peso diminuído para fazer uma boa prova, seja a meia maratona ou a maratona. Sim. Ou seja, a gente corre melhor quando está menos pesado, mais leve, né? Mais leve. Essa questão da alimentação também é extremamente importante, porque nós falamos que a alimentação, principalmente os alimentos industrializados, eles são prejudiciais, sim, a gente sabe disso, e o nosso organismo, e principalmente se a gente já é obeso ou está sobrepeso, a gente já tem um status inflamatório normal nosso, e você ainda ingerindo alimentos pró-inflamatórios, ou seja, que vão piorar esse processo inflamatório, acaba prejudicando a gente mais ainda. Entendi. E eu acho que o mais importante, Rainer, é respeitar o nosso corpo. Então, hoje, como você falou, já estou... Desde 2017, foi minha primeira prova, né? Eu já não... Assim, tem algumas coisas que eu já não me importo mais, como qual pace que eu vou correr, se eu vou correr mais rápido, se eu vou correr mais lento. Eu acho que é aquilo que vocês treinadores falam, o mais importante é como você se prepara para chegar na prova. A prova, ela é
ela é a cereja do bolo. Sim, é um momento né? para você se É um momento para você divertir, né? usufruir, Aproveitar. curtir aquele Isso. momento, a cidade, A parte difícil passou o já. percurso, exatamente. Então, se ali eu estiver bem para ir num ritmo mais rápido, eu vou. Uhum. Se eu não conseguir, eu vou no ritmo que eu estou indo bem, confortável. Então, assim, para mim, eu particularmente hoje, eu não tenho mais essa cobrança, né, de Entendi. querer todo o tempo estar ali sendo rápido e tal. Eu não tenho mais isso, até porque eu aprendi, eu conheço o meu corpo, então hoje eu respeito ele e eu acho que essa questão do repouso, desse tempo, às vezes quando eu sinto que estou cansado, não dá hoje, aí a gente não vai, não Entendi. treina. Eu acho que isso é extremamente importante. Com certeza. Aí se o RP vir, ele vem Se o RP naturalmente. vir, ele vem com mais ânimo. Né? Sim, com certeza. E quais exames médicos um atleta amador, profissional deve fazer regularmente para analisar tudo isso? Então, a gente orienta, a gente faz os exames normais, né? Você pede um hemograma. Sim. No hemograma, a gente consegue avaliar a produção da série vermelha, ali as hemácias, que é responsável pela oxigenação dos tecidos, a gente observa se o paciente tem anemia ou não. E se tiver, temos que tratar isso e ver a causa, né? Por que está tendo. Isso influencia diretamente na qualidade do treino desse Sim. atleta, porque se você tem uma anemia, você tem uma diminuição de oxigenação, então a gente precisa melhorar isso. Sim, No hemograma, a gente avalia também os leucócitos, como eu falei, são as células de defesa, então avaliar se está tudo bem, e as plaquetas, que são resto de células que fazem a nossa coagulação. Então, a gente também pede a glicemia, para a gente ver se aquele indivíduo tem possibilidade de ser ou de estar, ou se é controle, né, de diabetes. Você pede um lipidograma, onde a gente avalia colesterol, triglicerídeos, para entender mais ou menos, até saber como a atividade física vai melhorar isso ou não naquele indivíduo, lembrando que algumas pessoas têm, por exemplo, o aumento de colesterol geneticamente, ou seja, faz dieta direitinho, faz atividade física, toma medicação, mas o colesterol continua alto. Então, às vezes, é genético, isso é medicamentoso, tem que tomar remédio mesmo e seguir uma orientação com cardiologista, né, para seguir isso aí. Então, a gente faz lipidograma, avalia a função renal, avalia a função do fígado, Sim. a função hepática. E dependendo da idade, geralmente os 40 anos em diante, recomenda a gente fazer uma avaliação cardíaca, né? Fazer eletrocardiograma, ecocardiograma, o teste da esteira, que é o teste ergométrico, Sim, verificar a pressão importante. arterial, se já é hipertenso, se não é. Então, se tem dúvida, existe um exame que é o mapa, onde a gente põe aquele aparelho para ficar 24 horas e depois verificar se o paciente está hipertenso ou não. E, dependendo dos fatores que o paciente tenha para alguma doença cardiovascular, história pessoal ou familiar, a gente pode pedir um exame chamado angiotomografia coronariana, onde a gente avalia as artérias coronárias cardíacas para ver se tem entupimento das coronárias ou não. E isso é importante, Muito né, importante. para aqueles indivíduos que fazem grandes provas, como maratonas ou As provas de triatlos, endurance, né? Endurance. Então, isso é extremamente importante, junto com o teste da esteira, né? Que você também coloca o indivíduo, é submetido a uma atividade física e ali vai avaliar a sobrecarga cardíaca, né? Se vai ter alguma alteração, alguma isquemia, alguma dor ou não. E tem também, a gente faz as ultrassons aqui das artérias que passam por aqui, são as carótidas e vertebrais, para ver se tem alguma placa de ateroma, que aquilo ali esteja obstruindo,
ou não. Então, assim, basicamente são esses exames que a gente acaba fazendo uma avaliação geral, assim, para... Entendido. Então não é só fazer o exame de eletro e já estou pronto Não, é fazer uma recomendado maratona, mesmo não. fazer, inclusive Tem que a fazer o nossa assessoria tem, pede, né? tem que fazer o check-up completo, né? E existe alguma recomendação especial para maratonista, triatleta em relação a essas prevenções? Porque a gente está falando, como você falou, você acabou de citar, inclusive, sobre as provas de endurance, né? Sobre todos esses cuidados. Mas, falando em questão somente dessas provas de endurance, o que é mais indicado que não poderia faltar para essa galera que está realmente buscando essas provas você tão tá longas sobre esses exames? Ah, sim, eu acho que é a parte cardíaca. Você viu, não sei se você viu, todo mundo saiu aí na internet, um médico que faleceu vítima de uma alteração cardíaca. Então, assim, um jovem, né, 30 Sim, sim. anos. E aí, essas pessoas que têm, principalmente histórico familiar, ou que têm algum fator de comorbidade, né, algum fator que seja associado à doença cardiovascular, é recomendado fazer, né? Às vezes você é diabético, você tem colesterol alto, você tem triglicerídeos, você é hipertenso. Então, o ideal é fazer sim, sabe? Entendi. Eu acho que, principalmente os exames cardíacos, para a gente evitar qualquer tipo assim de surpresa. Entendido. Então, recomendamos, o nosso doutor Rodrigo Leitão aqui recomenda a gente fazer todos os exames, check-up completo, é super importante. A gente também, que somos treinadores aí da assessoria Franklin Lopes, também é super importante que vocês façam todos os exames, até para ajudar na questão da melhora da performance para vocês. Como ele falou, a gente tendo todos esses dados, né, a gente consegue trabalhar de uma forma melhor, porque tem gente que funciona com uma alta intensidade e tem gente que funciona com uma baixa intensidade. Tem gente que funciona com volume mais alto e outros com volume mais baixo. E tendo todos esses exames, não ajuda só a gente cuidar da saúde de vocês, mas também melhorar para quem quer a performance também, que é super importante. Então, vamos fazer exame, vamos se cuidar, sempre com o bem-estar em foco. Como a sua experiência como corredor? Você sendo um corredor aí, maratonista, treinando agora para o Rio de Janeiro aí, a medicina, como sua visão mudou sobre a medicina e a prevenção de doenças? Qual foi sua visão após isso? Você sendo médico da área, também da questão sobre cuidar da saúde, sobre a questão de imunidade. Como isso influencia na sua vida também de corredor? Então, Raine, eu comecei a correr em 2017. Quem me levou para essa vida foi a minha esposa, a Rosana. Sim. E ela, na época... abração para Rosana. Rosana é uma pessoa muito gente boa. Ela que começou esse mundo da corrida e, na verdade, na época ela entrou numa outra assessoria que existia na época. E eu, igual todo mundo, achava um absurdo aquilo, né? Acordar de madrugada, 5 da manhã, 5 e pouco, para treinar 6 da manhã. Achava um absurdo, dia de sábado. E eu disse, não, pode ir, vai, não é comigo, fim de semana. Quer dizer, eu já acordava cedo todos os dias para trabalhar, né? E ainda acordar dia de sábado para ir treinar, eu dizia, não, pode ir que eu tô fora. E aí, quando veio a possibilidade de ela realizar a primeira meia maratona dela, que são 21 quilômetros no Rio de Janeiro, aí eu disse, não, eu também quero ir, eu também quero participar. Bora. E aí foi quando eu comecei a também fazer alguns treinos. Eu era muito rebelde na época, eu fazia assim aleatoriamente, né? Meio que eu seguia as planilhas dela, mas treinava sozinho ali no São Raimundo, ali no Santo Antônio, no Santo Antônio, né? Então, às vezes, eu mesmo treinava. Eu sei que no final eu fui fazer a meia maratona, era um grupo de amigos,
pequeno na época, mas que estava aumentando. E eu lembro bem de uma frase de uma colega, um abração para ela, Carol, que acho que até parou de correr, mas ela disse para mim: Rodrigo, aconteça o que acontecer, não pare. Que isso é uma vergonha. É uma não boa para, dica, né? é uma boa dica. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E eu disse, bem, vou para minha primeira meia com um treino assim meia boca, sem instrução nenhuma mesmo. E com essa frase dela, não parem, não parem. E lá pela prova do Rio de Janeiro, muito, muito bonita, né? E aí quando eu pensava em desistir ou diminuir ou parar, eu olhava para o lado e tinha uma mulher empurrando o carrinho com o neném, mulher grávida correndo, pessoas de mais idade, pessoas com deficiência. E aí eu disse, caramba, né? Por que que eu estou reclamando, né? E essas pessoas estão aqui. E aí foi o que realmente me motivou. Então, dali em diante, eu vi que a corrida ela é um desafio. A corrida é muito bonito, né? Sim, Acho é um que esporte é uma muito atividade muito bonita e muito viciante. E eu digo para as pessoas que é um vício bom, Sim, né? com Então, certeza. hoje, a corrida e a atividade física em si, ela me trouxe a disciplina que eu não tinha, eu nunca tive. Então, isso traz para a gente um hábito, que nem o hábito de tomar café, o hábito de você viajar a negócios, ou para uma reunião, ou para um evento, e botar na sua mala uma roupa para correr, Sim. uma roupa para nadar, que eu também pratico natação, e uma roupa para academia. Sim. Isso já faz de você muito diferente das outras pessoas, porque certeza. você adquiriu um hábito, é um hábito saudável, que nem alimentação, Aham, né? sim, com Você certeza. acaba adquirindo um hábito também, que é um hábito saudável de praticar atividade física. Aquilo se torna regular, não é uma coisa obrigatória, é uma sim. coisa que você precisa, porque sabe que é bom, né? Melhora a sua imunidade, melhora a sua condição física, a sua É um condição vício do bem, né? mental. É um vício bom. Então, o que eu digo é isso, o esporte, a atividade física em si, ela me trouxe a disciplina, coisa que eu não tinha mesmo. E você acha que, tipo, que mudou a sua vida pós-corrida? Com certeza, mudou muito para melhor, porque a gente fica um pouco mais livre, digamos assim, para ter uma alimentação um pouco. Você pode exagerar um pouquinho Sim, mais na sim. alimentação comparado com alguém que não faz nada. Exato. Né? Então eu posso beber um pouquinho mais de bebida alcoólica comparado com alguém que não faz Sim. atividade física nenhuma. Então isso são os benefícios da atividade física. Então, não só a questão, Acaba te trazendo não uma só o liberdade, né? bem-estar, que nem a Organização Mundial de Saúde fala, né? É o bem-estar físico, mas é o bem-estar mental também. Então, Principalmente. acaba Hoje em que- dia é muito importante. E isso está focar muito nisso. relacionado uma coisa com a outra. E então, eu acho... E foi quando depois a gente entrou na assessoria Franquiney, né? E desde então estamos até hoje. E a gente respeita muito esse cumprimento da planilha. Algumas coisas a gente acha assim um pouco... disse, bem, o professor está meio estressado, Tá né? Mas estressado, uma coisa maldosa ali no dia. você vai fazendo do seu esquema. E como eu te falei, eu faço. Ele mandou fazer esse pace, mas eu vou fazer em outro, porque meu corpo aguenta nesse. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que, de uma forma geral, a atividade física ela não é maléfica para ninguém, Não, com sabe? certeza. Quando você pratica isso com moderação, com respeito ao seu corpo, ela só tende a ser benéfica. Com certeza. É muito importante a gente sempre focar nessa questão de... Inclusive, é até mais um episódio em que eu vou tocar nesse assunto sobre o respeito ao nosso corpo, né? Então, Sim. acho que o respeito ao nosso corpo, saber o nosso limite, saber em que momento a gente realmente deve entregar
um dia realmente com a planilha 100%, outro dia não. Então, tem dias que a gente, por exemplo, principalmente quem trabalha, como você, tem uma rotina pesadíssima, com certeza, Sim, tem sim. família. Então, a gente também tem que reconhecer esse lado. Então, lógico, tem dias que a pessoa, que, tipo, no caso, você mesmo, por exemplo, tem dias que você pode não estar tão bem. Então, devemos entender essa parte também. Então, ó, será que eu posso reduzir a intensidade do treino? Posso completar o treino, mas numa intensidade menor? Tudo bem. Então, acho que a gente tem que entender sempre esse foi até bom lado, você né? falar nisso, porque a gente consegue ter essa relação direta com o treinador, né? Às vezes a gente chega sim. e diz, olha, hoje eu não estou legal, eu vim de uma virose, eu vim de um plantão, eu vim de um excesso de trabalho, então eu quero fazer esse ritmo dessa forma. Aí ali há um consenso Ali é onde eu e a acho que vai gente aguentar, né? acaba desenvolvendo, né? E aí achei bom você falar, Rainer, porque realmente assim, a minha profissão é médico e isso todo mundo sabe que a saúde em geral, não só o médico, né? Enfermeiro, bioquímico, eh, fisioterapeuta, dentista, a gente acaba meio que se acostumando a esse ritmo exagerado de trabalho, Sim. parece que é um vício, e é um vício. Eu digo isso, eu dou aula, né? Sou professor também, sim. e falo para os alunos, disse, a medicina é um vício. Você vicia em ganhar dinheiro, a sua moeda, na maioria das vezes, é o plantão, então eu vou fazer tantos plantões para pagar o carro, para pagar o apartamento, para pagar seja lá o que for, e acaba que a gente fica um pouco viciado nisso, sabe? Sim. Você fica. E no final você não tem mais tempo para cuidar de você. Então, assim, eu e outros colegas médicos que estamos praticando atividade física, estamos anos-luz na frente dos outros colegas Sim, médicos com certeza. que não conseguem sair dessa vida de trabalho, 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 porque fica dependente Sim. disso para Eu poder acho que você viver. acaba querendo ou não, tendo mais longevidade também, né? Você cuidando da sua própria Sim, a gente saúde, vê né? colegas morrendo em plantão, né? Pessoas que foram dormir, não acordaram, trabalhando, pessoas de 70 anos, 80, inclusive eu já vi também. Então, isso é preocupante. Eu acho que a gente chega a uma idade da vida que não tem mais essa energia de 20, 30 anos de idade. Então, e eu só reforcei contigo porque eu lembro de uma conversa que a gente teve lá no grupo, bem, acho que tem uns 2, 3 anos, eu acho. E aí um colega que não sabia que eu era médico, né, falou que estava cansado, que não estava conseguindo treinar e tal. Eu disse para ele assim, mas por que você não está conseguindo, né? Porque eu tenho até vergonhoso falar que diz, mas Tá livre, eu é tenho seu. 5 empregos e estou aqui, Aham. né? Então, aí a pessoa me olhou assim, assustada, né? Como assim, né? 5 empregos? Então, assim, e estou aqui, né? Treinando, ou Sim. seja, isso da atividade física é quando você estabelece prioridade na sua vida, você Sim, com acaba certeza. adquirindo esse hábito. Então, para eu estar lá no treino, na Ponta Negra, dia de segunda tarde, quarta tarde, eu encaixei a minha rotina, né? Então, se eu tenho consultório segunda tarde, eu atendo até X horário. Se eu dou aula quarta tarde, eu dou aula até X horário para poder ir para o meu treino, porque isso também faz parte da minha rotina e é importante para a minha saúde. E se a gente não priorizar isso, Acho que até para realmente você fica difícil. continuar também no trabalho, com a família, você precisa ter saúde, né, Exatamente, precisa para estar todos esses bem, né? outros compromissos, Tá né? bem mentalmente, Sim, com certeza. psicologicamente, tudo mais. E é exatamente isso. Acho que a gente não pode dar desculpa para ter saúde, né? Eu acho que isso é um ponto importante, como ele falou. Realmente, ele falou sobre mas eu já vi vários e vários outros, outras pessoas que também falam que a rotina tá pesada, nossa, cheguei do trabalho, estou cansado, não consigo mais treinar.
E como ele falou, 5 empregos e ainda assim consegue o seu tempo ali para cuidar da sua própria saúde, da sua família. Então, acho que a gente só tenta arranjar, talvez, a nossa mente, tentar sempre arranjar uma desculpa para a gente acabar fugindo ali do compromisso com o bem-estar, né? Então, por exemplo, até mesmo eu agora atualmente, além de ser apresentador aqui do Bem-Estar em Foco, também estou estudando, trabalhando, e então minha rotina ficou pesadíssima. Essa semana, por exemplo, teve um momento em que eu tive 2 treinos de ciclismo, mais natação e mais corrida. Comecei um treino 1h da madrugada para poder acabar antes das 5 para poder ir trabalhar. E aí depois ainda teve outros momentos do meu dia também com compromissos. Então, acho que a gente não deve procurar desculpa para manter uma saúde boa, né? Lógico, a gente sabe que a alimentação certa, sono também são super importantes, mas acho que ter esse hábito de praticar exercícios é super importante para a gente ter longevidade e aproveitar ali futuramente, né? Porque não adianta também só a gente, acho que, ficar trabalhando, como você falou, no vício do dinheiro. Sim. E acabar esquecendo da saúde e não poder aproveitar em algum momento, né? E, assim, quais hábitos você tomou do seu dia a dia após isso? Após ter percebido que realmente não era só a questão do trabalho, mas sim do esporte na tua vida? Eu acho que o melhor hábito, a melhor consequência disso foi tornar isso um hábito. Porque é como eu estou te falando, por exemplo, dia de segunda à tarde eu tenho consultório. Eu poderia muito bem marcar um monte de paciente até a noite, né? Vou ganhar um monte de dinheiro e tal. Mas eu estabeleço um horário até um certo horário, porque depois dali eu vou para o treino. Então, isso já está estabelecido. Então, independente de eu ter um outro paciente ou 2, que eu vou ganhar um dinheirinho a mais, mas eu estou comprometendo a minha qualidade de vida, que é a atividade física, né? Exatamente. E aí, no dia, por exemplo, de segunda, que é o dia que eu treino na Ponta Negra, que eu não posso ir à tarde, eu treino de manhã, né, para cumprir a planilha, e aí à tarde eu vou direto para o plantão, que eu tenho 2 vezes por mês o plantão, e eu acabo fazendo essa ponte. Então, eu acho que a consequência, depois de eu ter entrado no mundo do esporte, da atividade física, é isso, é o hábito de fazer a gente querer treinar, né? No caso, eu tenho que ir para academia e academia, e aí você tem várias situações. Tem indivíduo que adora musculação, eu odeio, não gosto. Então, eu também não sou a muito fã, não. musculação para mim é uma obrigação, é por conta da idade mesmo. Inclusive eu falei para o meu personal, eu disse, olha, a musculação para mim é voltada para a corrida, então você faz as atividades direcionadas para a minha corrida, né? E a natação, ela foi um complemento, um outro esporte que eu descobri depois de uma lesão que eu tive, para a minha segunda maratona que eu adquiri. Então, fiquei 3 semanas em repouso, né? Porque o corpo exigiu. E aí, para não perder meu ritmo e tal, eu fui fazer a natação e mantive. Então, acaba que eu continuo praticando a natação, continuo fazendo a musculação e a corrida, que é a minha principal atividade esportiva. Né? E qual mensagem, Dr. Rodrigo, você deixaria para todos os atletas, a galera que está assistindo, sobre a longevidade no esporte, já que a gente está comentando sobre isso? Que mensagem você poderia deixar para eles? Eu acho que a melhor mensagem é essa, é a gente estabelecer a atividade esportiva como um complemento da nossa saúde, como parte de um tratamento, seja esse tratamento permanente, seja um tratamento preventivo, né? Você faz uma prevenção para evitar que tenham doenças lá na frente. Então, quando você coloca a atividade física como parte de um tratamento, ou seja, parte de uma situação que você vai manter a sua saúde em dia, então a gente acaba adquirindo isso mais fácil, é mais aceitável isso do que a gente colocar como uma obrigação. Eu sempre falo para os meus pacientes
que tem ansiedade, né? Eu digo, olha, você tem que escolher uma atividade que te dê prazer. Eu escolhi a corrida, mas tem várias outras, Sim, né? com Tem a certeza. natação, Nossa, tem muitas, tem o muitas. triatlo, tem o beach tênis, tem a bike. Então, assim, tem várias outras atividades que você pode fazer e que você vai se sentir bem. Porque é isso que faz te sentir bem, que melhora o teu sistema imunológico, que mantém tua imunidade boa, que mantém você mentalmente bom. Então, a mensagem que eu dou é essa: é você encontrar uma atividade física que lhe dê prazer e que invista em cima disso. Sim, E com investir certeza. é isso, é você participar de uma prova, né, de um campeonato, de você fazer uma reserva de dinheiro para ir para outra cidade, para você fazer a inscrição naquela prova, para você comprar uma vestimenta adequada que vai melhorar a tua performance naquele. Então, isso tudo é benéfico Sim, quando com você certeza. adquire isso como um hábito, Com acredito. certeza. É muito importante a gente tocar sobre esses assuntos, porque para a galera que, principalmente que está iniciando, né, e que não tem um rumo, para mim esse foi, acho que foi realmente um bate-papo assim que foi de se aproveitar totalmente do início ao fim. Então eu fico muito feliz, Rodrigo, com a sua presença, Dr. Rodrigo Leitão, Eu que aqui com a agradeço gente. mais uma vez, Fico é uma muito, honra muito, para muito mim. feliz com a presença dele aqui. E, sério, de verdade, foi um bate-papo incrível, muito esclarecedor, não só para mim, mas eu tenho certeza que para todos vocês também. É um bate-papo em que a gente aprendeu aqui como a se cuidar e a ter uma saúde melhor dentro do esporte. E nada melhor do que o nosso doutor Rodrigo Leitão, que, como eu falei, também é maratonista. Então, é uma pessoa que realmente entende e está dentro do assunto aqui. E feliz com a sua presença. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio aqui do Bem-Estar em Foco. E agora eu deixo aí em suas mãos o programa todo seu agora para se despedir e dar as últimas palavras aí para a galera. Bem, eu quero agradecer mais uma vez o Bem-Estar em Foco, na pessoa do Rainer, que é hoje é o nosso professor, né, na assessoria, e um professor muito que se revelou realmente extremamente profissional. E é uma honra para mim ser entrevistado por ele, porque, como eu falei, eu cheguei na assessoria 6 anos atrás, ele ainda estava saindo da adolescência, eu acho, e fico feliz em vê-lo avançando nesse campo profissional que ele abraçou. E quero, mais uma vez, agradecer o convite que ele me fez. E estimular todos vocês que estão aí nos ouvindo a vir para o mundo dos esportes. Tem a corrida, tem o triatlo, tem vários outros. Venha fazer atividade física para manter sua imunidade em dia, manter seu bem-estar físico, mental, para não desenvolver doenças lá na frente. Sim. Obrigado. Com certeza, muito importante. Mantendo sempre o bem-estar em foco, esse é o mais importante. E para a gente aproveitar aqui, também falar sobre você que quer começar, principalmente ingressar aqui na corrida, não se esqueçam de se inscrever na Ticket Sport, já está liberado para a grande corrida, a grande festa que vai ter dia 1º de junho, a Foco Run 2025. As inscrições estão liberadas, ainda dá tempo de vocês se inscreverem e participando de um grande sorteio aí de um tênis ou de um voucher de R$700. Então vão lá na Ticket Sport, se inscrevam, vão aproveitar, vão participar dessa festa que com certeza vai ser incrível. Queria agradecer também aí ao portal Foco no Fato, a R2 Ideias, por estar nos proporcionando a trazer essas pessoas incríveis, como o Dr. Rodrigo Leitão aqui, e com certeza vai ter muito mais pessoas que vão vir aqui e vão ensinar, não só a mim, mas também a todos vocês. Muito obrigado pela presença aqui. Fico esperando vocês no próximo episódio. Tamo junto, até mais e vamos pra cima. Valeu!